Aí sim, começa agora mais um episódio do podcast do Instituto Sim, trazendo mais histórias que inspiram e transformam aqui para você, telespectador, quem está vendo na TV, ouvinte, quem está nas plataformas digitais, quem está na internet também. Sejam todos bem-vindos aqui ao Aí Sim. Eu sou Alexandre Nunes e a gente vai estar junto aqui nesses próximos minutos, batendo papo, ouvindo histórias bacanas de muita conexão. Falar em conexão, se conecte, olha, eu tô falando de errado aqui, se conecte com a gente através das nossas plataformas, tudo é @Instituto Sim. O podcast você pode ver no YouTube e nas melhores e piores plataformas de podcast, é isso aí. Hoje a gente vai receber uma convidada que acredita profundamente nas forças das conexões. Como a gente estava num evento esses dias e ela falou muito sobre transformação de vidas através do trabalho voluntário. Você vai entender um pouquinho como você também pode participar disso, porque isso aqui sempre a gente fala, o Instituto Sim está promovendo essa ação do podcast, muitas vezes também para inspirar você, que está aí do outro lado. Então, para isso, para falar sobre o papel, a importância, a relevância da mentoria, a gente tem o prazer, já era para estar vindo aqui há mais tempo, mas agora deu certo, Shirley Schneider, cofundadora e diretora do Instituto Joule. Com mais de 17 anos de experiência em gestão de projetos, ela já atuou em grandes empresas, foi coordenadora de programas internacionais, Tech Girls, embaixadora do Girl Voices e conselheira da startup social Mais Um Code. Ela é formada em administração pela PUC do Rio Grande do Sul, tem certificação Green Belt e curso em empreendedorismo social. Premiada também pela Embaixada Americana como jovem empreendedora. Hoje ela lidera um dos maiores programas de mentoria voluntária do país. Shirley, muito bem-vinda. Obrigada. A gente vai bater esse papo aqui que eu acredito e espero que quem está do outro lado se inspire também e pense que tal fazer parte desse movimento. Para começar, Instituto Joule, né? Vamos entender um pouquinho o que é, como que funciona. Vendo a história de vocês, que é uma história bonita, né? Vocês, um grupo de jovens brasileiros, estavam fora do país. Onde você está? Em Seattle. Seattle. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas vocês queriam contribuir de alguma forma com os jovens aqui no Brasil, da sociedade brasileira. Como que surgiu essa ideia? Bom, esse grupo de amigos tinha 3 coisas em comum. Primeiro, que nós tínhamos um propósito muito forte, valores que nos orientavam para poder contribuir com o próximo. O segundo, todos nós tivemos também pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho, que a gente chama de mentores. E o terceiro, que a educação foi um fator muito importante na nossa trajetória. Então, não tivemos muitos auxílios financeiros, familiares, mas uma parte do grupo já estava fazendo MBA no exterior, inclusive em Ivy Leagues, que são faculdades muito difíceis de ingressar. E aí, com essa vontade, né, em comum, sentamos e falamos, por que não compartilhar um pouco da nossa trajetória e dicas para que jovens tanto da Bahia, do interior de onde eu vim, ou da periferia de São Paulo, ou de qualquer parte do Brasil, consigam, através da educação, transformar a vida deles. É possível, se para a gente foi possível, para eles também é. E começou assim. Vocês eram quantos jovens? 5 pessoas. 5 pessoas. Uhum. 5 pessoas com um ideal. Estavam fora, poderiam muitas vezes tentar só viver a própria vida, mas não, quiseram fazer alguma coisa para cá também. Sim, importante, né? Isso é muito importante. Joule, um nome pra gente que não soa assim tão fácil, né? Assim, qual que é o significado? Bom, como eu falei, né, a educação é algo bem forte na nossa trajetória dos fundadores, do grupo de amigos, e Joule vem da força física. Então, a gente fez uma analogia, uma comparação com relação à energia, trabalho, que nós seríamos um impulso para ajudar esses jovens e o Brasil, né, de alguma forma, a conseguir, através dos seus sonhos, gerar renda e mudar suas vidas. Então, essa é a ideia do Joule. A gente está aqui com um troféu que vocês deram para a gente recentemente, quando vocês completaram 10 anos, deram para os parceiros do Instituto Joule, e aí foi a primeira vez que eu reparo que tem um símbolo ali em cima do 10, né? Uhum. Esse símbolo é o símbolo do Joule? Uhum. É o Joule. Trabalho. Do trabalho. Eu não sei porquê, aliás, eu sei porquê. Eu imaginava que fosse talvez um tal, que é um símbolo cristão,
que é um crucifixo de São Francisco. Aí quando eu olhei, isso é igual, é muito parecido. Eu falei, mas será que tem alguma relação? Mas não, tem a ver com trabalho. E trabalho vocês fazem muito, né? Vocês trabalham bastante. Em que ano que foi esse início do Jaula? Foi 2015, mas a ideia iniciou antes, né? A gente tinha começado a conversar um pouquinho, não tinha o nome ainda. E em 2015 que a gente formalizou, sentou e estava um período um pouco mais tranquilo da vida, apesar do MBA da maioria. Não estávamos trabalhando, estávamos só no estágio de verão, enfim. E aí tivemos esse momento de respiro para colocar a funcionar esse projeto, de fato. Ele começou lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não, a gente está falando de mais de 10 anos atrás. A internet já existia, lógico, mas ainda não tinha essa potência que é hoje, né? Pós-pandemia, que hoje tudo a gente faz de forma maneira online. O começo deve ter sido desafiador para estruturar. Foi não. Por quê? Esse grupo de amigos já trabalhava de forma remota, principalmente eu já trabalhava para a América Latina em projetos internacionais, com um time global, respondendo para pessoas em diversos países e de forma online. Então, para a gente criar projetos online já era uma facilidade, né? Então, já existia o LinkedIn e o Facebook estava bombando na época. Então, a gente resolveu, vamos criar um videozinho em que a gente conta uma historinha ilustrada de um jovenzinho procurando auxílio, encontra o mentor, se conectam através da plataforma do Jaula e a partir daí eles começam uma nova jornada juntos. E aí a gente criou esse videozinho e lançou no Facebook. Desse videozinho, boom! Sim, milhares de pessoas começaram a acessar e ver. Rápido. Viralizou. Na época deu 1.000 visualizações, não foi tanto. Mas muitas pessoas começaram a se inscrever. E era um período que o Brasil estava com uma dificuldade, né, de emprego, de questão política, enfim, não muito diferente agora, infelizmente. E muitas pessoas queriam esse auxílio gratuito. Então, desse videozinho online, com uma estrutura toda virtual, a gente montou uma conexão em rede de mentores, pessoas que queriam ser ajudadas, uma metodologia em que a gente conseguia trazer uma trilha dessa mentoria para ter os encontros pautados nessa trilha, e aí a gente fazia essa conexão, esse match. Então, o virtual para a gente foi um ponto-chave para fazer o negócio engrenar e escalar. Entendi. Você falou sobre gratuito para esses jovens. No começo, vocês ainda não tinham nome, né? Só para explicar para quem está acompanhando. Instituto Jaula e Instituto Simpra, vamos dar o nosso exemplo. Nós temos uma parceria, então todo ano a gente tem X voluntários da SIM, né? A empresa que é a área social, que o Instituto Sim é a área social, e aí o Jaula conecta os jovens com os voluntários da SIM. Então a gente faz um aporte, né? Os parceiros fazem um aporte para o Instituto Jaula. Naquele tempo vocês ainda não tinham ninguém por trás, com certeza. Eram nós mesmos e era um projeto, então era Projeto Jaula. E aí depois que a gente amadureceu a ideia e pensou, poxa, em um ano a gente atingiu 1.000 pessoas, conectamos 1.000 pessoas para fazerem mentorias com a nossa metodologia. 1.000 pessoas no primeiro ano? No primeiro ano. 1.000 pessoas falam 500? Ou... Não, 2.000, né? 1 para 1. Lógico que alguns mentores repetiam, então a gente teve vários mentores, até ter uma rede grande de mentores, né? E aí a gente falou, poxa, como um projeto social, a gente já chegou em 1.000 pessoas beneficiadas, então significa que tem muito potencial de a gente chegar em 3, 4, 10 mil ou muito mais. Sim. E aí foi um período pessoal dos amigos que a gente sentou e falou, o que a gente vai fazer com esse projeto? Porque já está dando resultado, a gente estava ouvindo histórias incríveis e as pessoas estavam divulgando boca a boca. Então a internet, o LinkedIn, um postava, outro via e entrava e queria saber e nos contatava. E aí a gente sentou e falou, vamos transformar isso no instituto e vamos crescer, escalar. E aí que a gente teve que entender como funciona o terceiro setor no Brasil. Como que funcionam as fundações, os institutos, as associações sem fins lucrativos, como se bancam, né? Como que a gente formaria uma equipe além dos voluntários, estruturar tudo de processos, de governança, de áreas.
Então, foi a partir de então que a gente amadureceu a ideia em 2017, já tendo voltado dos Estados Unidos e estando no Brasil, que formalizamos o Instituto. Tá. Vocês formalizaram em 17. Lá no começo, o foco maior estava em São Paulo e na Bahia, que era onde vocês tinham mais contato, é isso? Na verdade, não. Naturalmente, foi São Paulo e Bahia, porque eu vim da Bahia. Então, meus contatos eram da Bahia, né? E São Paulo também, os demais eram de São Paulo. Mas a partir de então, a gente começou a expandir para o Brasil inteiro. Chegamos até o Acre, né? Lá do um extremo a outro. Pessoas que tinham conexão. Tinha conexão, tinha internet, tinha um celular ou um computador, algum acesso que poderia acessar o Facebook, ver o videozinho lá e se inscreveu, quero fazer a mentoria. Na época o WhatsApp não estava tão forte ainda, né? Depois que viralizou. Mas já tinha as plataformas como Meet, como Zoom, então dava para se conectar dessa forma. E o e-mail, né? A gente fazia as conexões por e-mail ali, catando feijão mesmo, depois que a gente criou um método de automatização e de conexão mais direta, assim. Você falou no primeiro ciclo ali, 1.000. Vocês falaram no evento de 10 anos, quantas pessoas? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil pessoas. Individualmente, né? Isso é diretamente e individualmente. Se a gente pegar a quantidade de pessoas que tem em uma dessas famílias, desses grupos familiares, então, indiretamente a gente tinha muito mais. Então, diretamente, 1.000. Indiretamente, muito mais, Muito né? mais. No grupo familiar. Porque quando você colabora com o jovem, né, o jovem consegue se desenvolver através de um trabalho como esse de mentoria, a família toda é beneficiada, né? Toda a família, a comunidade, a namorada, o colega da escola. Então, acaba sendo um contágio positivo. É muito bom. A quantidade de horas também que os mentores doam, né? Não sei se eu vou falar de cabeça, você me corrija se eu estiver errado. Eu escutei algo sobre 88 mil horas de trabalho. A gente já somou mais de 80 mil horas de trocas, de conversas, de workshops, de treinamentos, de mentorias. Então, é bastante tempo, né? Para quem não está familiarizado, assim, para você explicar para uma pessoa leiga, o que é uma mentoria? Não, a gente está falando assim porque a gente conhece, mas pode ser que alguém não saiba. Até o jovem às vezes fica, o que é um mentor? O que é um tutor? Né? O que vai me acompanhar aqui nem na escola, um professor? Então, a mentoria basicamente é conectar uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, já tem uma jornada profissional, acadêmica interessantes, e mostrar, né, para esse jovem, essa pessoa que está iniciando, até ressignificando a carreira, os conhecimentos. Então, essa troca, essa partilha de conhecimentos, e o mentor vai trazer da experiência dele um pouco do que ele vivenciou, para mostrar para o jovem ou para a pessoa mentorada que é possível chegar e fazer planos e conquistar e ter resultados satisfatórios na carreira ou na própria vida, né? Sim. A gente fala bastante sobre metodologia. Existem outros institutos, outras instituições que promovem a mentoria. Uhum. No que a metodologia do Jauly se destaca em relação a outras metodologias por aí? Legal. O principal ponto é que a gente trabalha de forma ágil, né? Então, como a gente tem expertise em projetos, tudo é muito ágil. Então, toda a nossa metodologia ela foi criada, pensada de forma a ser customizada e também ser aprimorada de tempos em tempos. Então, dentro de todo esse processo, a gente tem treinamentos, workshops, tem letramento de diversidade e inclusão, a gente tem também e-books, tem uma plataforma que foi lançada esse ano, chamada Jauly Academy, que a gente consegue... sim. Então, onde a gente consegue colocar todo o nosso conteúdo com quizzes, com gamificação, com ranking, que a gente consegue também mensurar quanto que o jovem está dedicando dentro da plataforma, além da mentoria, e fazer esse acompanhamento também de cada mentoria, semana a semana, ou quinzenalmente, ou mensalmente, dependendo do programa.
Então, dentro da nossa metodologia, inclui treinamentos, workshops, conteúdo, plataforma e, principalmente, a mensuração de resultados, né? E aí, depois a gente fala do impacto também. Sim. Sim. Muito interessante. A gente acompanhou já alguns anos de mentoria do Joga, realmente a gente percebe que o material é muito sólido e a gente escuta dos voluntários assim, que eles conseguem entender bem para poder passar, porque não adianta você pegar e ficar lendo para transmitir para o jovem, né? Lógico, eles têm a bagagem deles que eles passam, mas eles têm todo um trabalho por trás realizado por vocês para eles saberem o que passar, como potencializar o que eles sabem, né? Então acho que é muito, muito bacana, a gente recomenda, viu, pessoal? Você, Shirley, tá na ponta, né, do Instituto com outras pessoas. Você consegue acompanhar assim, as histórias, as transformações desses jovens, desses mentorados? Todos não, né? Porque quando você fala de 10 mil pessoas, assim, é um número expressivo. Tem gente que fala, já atingimos 1 milhão, papapá. Mas você consegue entender onde que tá aquela 1 milhão? É difícil, né? Mas tem algumas histórias que marcam a gente. Então, uma delas eu gosto de comentar, porque as pessoas às vezes não acreditam até. Mas existe uma cidade chamada Acrelândia, no Acre, e uma jovem de 16 anos se cadastrou para receber a mentoria do Jaule e ela tinha um sonho de fazer faculdade de medicina. E aí nós conectamos com uma mentora do sul do Brasil e elas conseguiram traçar essa trajetória, esse caminho, esse plano com metas específicas de como ela conseguiria atingir esse objetivo. E alguns anos depois, agora essa jovem está na faculdade de medicina, passou na federal e está trilhando esse caminho. E ela falou, poxa, se a minha mentora não tivesse mostrado que era possível e feito, né, esse plano, porque muitas vezes você tem um sonho, mas você não tem um plano específico, não tem os contatos, não tem as dicas ali, até os macetes para passar no vestibular, né, e plano de estudo e todas as soft skills necessárias, como disciplina, como priorização de tempo, gestão, né, do tempo, não vai conseguir chegar naquele objetivo. Então, essa história e milhares de outras que a gente compartilha, que me inspiram diariamente a continuar esse trabalho que não é fácil, né? No Brasil não é fácil manter um instituto, ainda mais do jeito que a gente começou, sem recurso, sem expertise, com um grupo de amigos que só tinha uma vontade, né? Manter tudo isso de pé é bem desafiador. Sim. Mas essas histórias é que nos ajudam a dar esse gás para continuar. Vocês, hoje vocês vivem do Jaule? Sim. Totalmente do Jaule. Não todo mundo, né? O grupo de amigos, naquele momento que a gente formou o instituto, a gente falou, bom, e agora? Quem que vai continuar? E cada um já estava com suas carreiras em consultoria estratégica, em tecnologia, em RH, enfim. E eu falei, tá bom, eu toco, vamos continuar. Vou estruturar aqui o negócio para depois eu dar um passo à frente, né? E eu gostei tanto que eu continuo até hoje. Já se passaram 10 anos. 10 anos. Porque eu amo fazer gestão de projetos. E eu gosto também de ver o impacto. Então, quando eu era do mundo corporativo, além do trabalho que eu fazia de projetos para a América Latina, na área de importação, expo, logística, supply chain, eu me envolvia muito com as ações de voluntariado da empresa. Já tinha algo a ver. Eu liderava essas ações dentro do meu time, que era majoritariamente formado por homens, inclusive. E foram meus primeiros mentores que eu agradeço muito, inclusive aprendi muito com eles. Carrego um pouco do perfil deles comigo até hoje. Então, para mim, essa questão do voluntariado sempre foi muito latente. E agora eu encontrei esse propósito, né? Fiz essa transição de carreira. Exato. Quais as principais diferenças que você vê do mundo corporativo para o terceiro setor? Eu acho que a remuneração é um ponto muito forte e real, quando a gente vê dados, né, do valor que é remunerado no terceiro setor e no mundo corporativo. Mas tem outras coisas que eu vejo que são muito semelhantes. Então, uma ONG, por exemplo, uma organização da sociedade civil, né, no caso do nosso instituto, que é sem fins lucrativos, gera lucro
mas o lucro, né, o resultado do exercício, ele vai ser reutilizado para os projetos futuros que a gente tem. Mas o nosso objetivo é montar uma visão estratégica, montar um plano de negócio para que gere mais lucro, para que a gente consiga ter receita e consiga reaproveitar isso nos nossos projetos, nossos sonhos, nas bolsas de estudo. Então, é a mesma mentalidade da empresa, do mundo corporativo, mas não gera o lucro para os sócios, né? Para os fundadores, ou enfim, para a sociedade. Então, eu acho que tem muitas semelhanças ali na gestão e na governança, né? E eu vejo esse diferencial. Quando eu conheço outros gestores do terceiro setor, que estão no topo da organização, que já tiveram uma vivência do mundo corporativo e dessa gestão mesmo de governança, o instituto ou a fundação tende a ser bem sucedido, assim, e ajudar muitas pessoas em escala. Então, tem uma grande diferença. Entendi. Pensando nos jovens, qual que é o perfil do jovem que procura o Instituto Jovem para ter um mentor, passar por uma mentoria? Tá. O jovem que vem organicamente hoje, ele já é um jovem conectado. Ou ele tá na faculdade, ou tá terminando o ensino médio, algum amigo postou alguma coisa no Instagram, no TikTok, ele viu, ou tá no LinkedIn, e aí ele já tá antenado buscando oportunidade de gerar renda, né? O jovem que a gente faz parceria para ir atrás, às vezes ele não faz ideia do que é mentoria e nem tá interessado, mas ele sabe que através da educação ele vai conseguir melhor receita ou melhor futuro do que ele veio da comunidade dele. Então tem esses dois perfis, o jovem que vem organicamente e o jovem que a gente vai atrás, que é o mais vulnerável. Sim. E é através dessas parcerias, né? No Você Brasil. sabe dizer, assim, organicamente, qual é a porcentagem de jovens que temos? Que vem até o Jaule, a gente tem cerca de 300 inscritos mensalmente. Que procuram organicamente o Jaule, através do site, das redes sociais. Então tem uma busca intensa, assim, né? E esse é um desafio que a gente tem, porque como time nós temos 8 pessoas hoje no Jaule, mas 8 pessoas não conseguem gerar ou gerenciar mais do que 30 projetos no ano, que já são, né? Já atendem cerca de 1.500 pessoas, uma média anual, mentorados, né, e é 1 para 1, então mais 1.500 mentores, então imagina gerenciar 3.000 pessoas em 30 projetos diferentes. Uau. Mas nós temos pessoas que precisam de ajuda, então que estão em backlog na nossa inscrição, então nosso objetivo é ampliar a nossa força de time mesmo, de gestão de projetos, né, para poder atender mais pessoas e fazer mais turmas e continuar fazendo essa fábrica de transformação fluir. Entendi. O recurso que chega para o Instituto Jovem basicamente é das parcerias com outras empresas. Também. Então hoje a gente tem um balanço, né, entre doações internacionais, em doações nacionais e também prestação de serviço como a consultoria. Então, o Jaule atua como uma consultoria para grandes empresas, também com parcerias com institutos, né, como vocês, o Instituto Sim, Instituto Eurofarma, o Instituto Cirela, o Instituto Embraer, entre outros. E a gente também tem alguns serviços que a gente presta, como palestras, workshops, treinamentos, ou até um pouco da nossa metodologia, né, criação de conteúdo para educação corporativa. E agora entra também a questão da utilização da nossa plataforma como SaaS, né? Eu tenho um grupo de internos aqui, estagiários, menores aprendizes, que a gente quer capacitar, mas não tem uma plataforma interna. Tem o Jaule Academy, que a gente empresta como service, né? Software as a service, para que possa ser utilizado. E aí tem essa mentoria interna também. Nossa, então a gente fala do Jaule, né? A referência com relação à mentoria, os projetos de mentoria, mas tem muito mais, então. Tem muito mais. Bom saber. A gente está falando bastante dos mentorados. Agora vamos puxar um pouquinho para os mentores. Existem os mentores que são das empresas, dos institutos, como da nossa parceria, mas também tem os mentores orgânicos, vamos dizer assim, que procuram vocês para serem mentores.
Também tem. E eles foram que iniciaram, né? Sim. Inicialmente, a gente não tinha as parcerias com as empresas, depois que a gente montou esse modelo de negócio. E hoje a gente também tem uma média de 70 mentores inscritos mensalmente, de forma orgânica, espontânea, de nenhuma empresa parceira, né, que quer participar do Instituto. Que legal. Sem divulgação e sem chamada para mentores. Então, Não existe uma busca ativa para mentor. não. Como tem para mentorar. Porque a gente tem muito mais mentores disponíveis, até interessados, do que às vezes a gente tem capacidade de fazer a mentoria, né? Mais projetos e programas. Me ajuda aqui, porque eu tô numa crise existencial em relação às gerações, né? Tenho um filho adolescente em casa. A sensação que eu tenho como pai, né, é que eles estão cada vez mais desinteressados de algumas coisas. Eu não sei se vocês sentem isso e se vocês já estão pensando assim num futuro de o que fazer para continuar atraindo esses jovens para participar de mentoria ou de outra forma de capacitação. Ótimo ponto. Inclusive, conectando com esse ponto, né? De alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás, nós resolvemos como instituto contratar mentorados para atuar no time Joule. Então, hoje, maior parte do time Joule são mentorados que são da geração Z, que é essa geração que é diferente, né? Que quer muito, tem iniciativa, tem vontade, mas não tem resiliência, quer tudo para ontem. É a geração do smartphone, cresceu já na infância com tudo imediato, com Reels, com Stories, com tudo para ontem, né? Então, a gente tem que criar essa casquinha de resiliência, de respira, coloca no papel e vamos lá. Mas o que motiva essa galera? É a bonificação. A bonificação que eles têm nos stories, a satisfação, a endorfina que gera, é isso que a gente tenta gerar no Joule também. Então, esse ano a gente lançou um aplicativo em que ele é todo gamificado. Então, se esse jovem vê que ele pode resgatar algo por estar ali naquela plataforma, ele se sente motivado a estar. Né? Não é uma... É como uma caça-recompensas, né? Você tá no videogame lá, você quer pular fase, você quer ganhar mais e mais e mais e mais, chegar no nível geral ali, maior. Então, a mesma coisa, a gente começou a usar o game para trazer esse jovem mais para o nosso lado, assim como tem outras plataformas que fazem, muito bem feitas, como o Duolingo. Sim. Né? Eles têm um aplicativo que você aprende inglês ali de forma gostosa, prazerosa, porque tem um mascote, que é interessante, tem um sistema de gamificação e ele pode trocar por outras recompensas ou moedinhas, enfim. Ele te cobra quando você não entra. Exatamente. Te força a entrar todo dia, porque senão você perde a sequência. Eu sei porque eu tô no Duolingo lá também. E também a conexão que o jovem tem com a marca. Então, a gente começou a formar também jovens embaixadores. E aí, quando a gente forma jovens embaixadores, que eles sentem como parte, como eu sou Joule. O Joule não é um instituto. Eu sou o Joule. Eu quero vestir a camisa do Joule. Eu quero mostrar para minha comunidade que o Joule é maravilhoso, que eles têm que vir também. Então, a gente começa a trazer os disseminadores para que esses outros jovens que talvez não tenham tanto interesse comecem, poxa, minha namorada me indicou, meu noivo também, meu professor, meu colega que eu gosto, ou a pessoa que é o meu crush. Então, eu vou lá pesquisar. E aí, quando eles entram empurrados, eles percebem e sentem o gostinho, aí eles querem continuar. Entendi. Legal. A questão da gamificação, né, da bonificação, acho que para quase tudo para essa geração é necessário, né? É necessário. Mas é uma forma, e ainda bem que existe uma forma, né? Sim. Porque, às vezes dá uma certa angústia, assim. Eu tenho também um filho adolescente, tenho 3 filhos. E são diferentes fases ali. Então, o adolescente, ele já tá uma geração... Meu filho não tinha smartphone. E ele vai fazer 14 anos e não tem celular ainda, o que é bem raro, né? Mas porque os pais não deixam? Eu não deixo. Tá. Não deixo porque ele já é altamente conectado. Eu falei, quando você fizer 14 anos, aí, bom, você vai trabalhar como menor aprendiz, vamos focar no legal e você vai começar a controlar o seu tempo ali. Porque senão eles ficam muito tempo, né? E tem pesquisas que falam que crianças que têm acesso ao celular e
internet cedo, eles têm vários transtornos psicológicos e emocionais, é o que a gente tem vivenciado. Então, como que a gente trabalha, né? O Jauli começou online, mas ao mesmo tempo eu sei os perigos do online. Então, como a gente consegue direcionar esse online de forma que seja positiva para a vida deles? Esse é o desafio. Mas também tem a partir de que idade que o jovem pode entrar na plataforma? Recomendado mesmo é a partir de 16 anos nas redes sociais. Mas E no é o caso nosso do público-alvo. Jauli, 16, a partir 16. de 16. É 16 até Antes 26. disso não pode. Não. Dentro do nosso programa a gente prioriza a partir de 16. É que também com 16 você já tá mais naquela perspectiva de algum futuro profissional, né? Sim. Então, acho que também é mais válido. É. Os mentores, eles passam por uma capacitação antes de começar o projeto? Sim. Todos os mentores, primeiro eles são selecionados, né? Não é todo mundo que aplica que é qualificado para ser mentor. Então, a gente tem uma análise do perfil deles, do tempo de experiência, se já atuou com voluntariado, o motivo que fez eles se cadastrarem para ser mentores. E depois de selecionados, então a gente tem um onboarding que a gente vai apresentar o que é o Instituto, a nossa casa, nossos valores inegociáveis, qual que são os objetivos, e aí eles são convidados para as turmas de mentoria. E aí, dependendo da turma e do objetivo, eles têm um treinamento específico. Tem algumas turmas que tem até um letramento racial, por exemplo, o Jauli Black Mentoring, que é só para pessoas negras e mentores que sejam também autodeclarados pretos ou pardos. E aí a gente faz todo esse treinamento, esse onboarding, capacita eles na plataforma também, tá? Depois, então, eles vão ter a conexão com o mentorado. Esse recorte racial é o único que tem? Ou existem outros só para meninas? Temos. De tempos em tempos, a gente tem alguns programas também que são focados em mulheres, em pessoas com deficiência, em LGBTQIA+. Então, depende do programa, a gente tem alguns focos específicos e aí a gente faz a chamada e seleção de mentores de acordo com o foco de cada programa também. Entendi. No caso do voluntariado corporativo, não tem ninguém ouvindo a gente agora, tá? Então pode ficar tranquila, ninguém tá vendo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem no programa de voluntariado sem ter tanto preparo. Como que vocês lidam com isso? Porque deve ser difícil falar, isso aqui não dá, né? Como fazer? Dá para trocar? Como que vocês têm esse jogo de cintura? Tá. Primeiro que eu acho que é uma conversa com o parceiro também, né? Como são voluntários e colaboradores da empresa ou da instituição, a gente tem essa análise antes do perfil. São pessoas que são analistas? Ou são gerentes, líderes e coordenadores e para cima? Não, são analistas. Ou até estagiários nós já tivemos e trainees. Então, a gente também faz o nosso treinamento customizado para o público. Então, esse programa que a gente fez em parceria com uma empresa em que os mentores seriam os trainees, a gente fez um treinamento totalmente diferenciado, pensando no perfil daqueles mentores, né? Então, vai muito do que a gente combina com os parceiros e também o suporte diferenciado, né? Sim. Uma equipe que vai de mentores que estagiários ou trainees, talvez eles tenham algumas dúvidas e demandem um pouco mais do nosso suporte do que quando tem mentores que são coordenadores, diretores e VPs, enfim. Mas rende lá no final? Na ponta? Muito, rende muito. Principalmente se a gente comparar, né? Um trainee, ele passou por um processo seletivo recentemente, nessa era da inteligência artificial. Já um VP, não. Ele talvez tenha experiência de como ele contratou, de o que ele pesa na hora da entrevista, mas do processo em si, de que o jovem tem que passar, talvez ele não tenha conhecimento. Entendi. Sim, então tem olhares. Tá fresco ali como que ele fez para entrar, né? E por outro lado, o jovem ele sente muito mais representatividade e aproximação com quem é mais novo, né? O etarismo aí pesa nessa hora. Mas por outro lado também, o mentor que já tem mais experiência e mais anos, maturidade, ele aprende muito com o mentorado, jovenzinho. Então, é uma troca, assim, que eu diria que a mentoria, ela é uma ferramenta invisível
da melhoria da cultura da instituição. Aprofunde mais, por favor. Porque muitas vezes as empresas investem, tem orçamento todo ano, com RH, diversidade e inclusão, voluntariado, ISG, para ações específicas, certo? Por exemplo, RH. Vamos fazer treinamentos e contratar tal empresa, plataforma para esse treinamento. Porém, às vezes o investimento que ele faz num programa de mentoria, o resultado é tão mais expressivo na cultura, na satisfação do voluntário, com o próprio trabalho, né? Quando a pessoa está ajudando outra, ela já se sente feliz. Então, ela não está só pensando no lucro da empresa, ela está pensando, poxa, essa empresa está proporcionando que dentro do meu horário de trabalho eu posso ajudar outra pessoa e eu estou revendo a minha trajetória, eu estou aprendendo outras habilidades, porque a própria metodologia, ela ensina o mentor também, né? E eu estou me sentindo mais feliz, satisfeito e grato pela minha trajetória. Então, a gente vê muito inúmeros indicadores o quanto a satisfação no trabalho e o aprimoramento de habilidades técnicas e sociais também melhora para os voluntários do mundo corporativo por terem participado desses programas de mentoria. Então, uma troca, em vez de você investir num treinamento, que é uma plataforma que também é importante, investir num programa de mentoria traz resultados expressivos, às vezes maiores do que só um curso virtual. E há um ganha-ganha, né? Então, ganha um mentorado que recebe todas essas informações, né? Toda essa vivência, e o mentor também com tudo isso que você acabou de falar. Sim, com certeza. Os dois ganham muito, muito. Muito bom. Você falou brevemente sobre indicadores, né? Hoje, todas as empresas, todas as organizações, eles lidam com indicadores. Quais são os principais indicadores que o Instituto Joule trabalha? Perfeito. Então, como a gente está conectado com a inclusão produtiva de jovens, a gente precisa saber também se esses jovens estão gerando renda. Se a mentoria, especificamente a mentoria do Joule, ajudou com que eles tivessem acesso a outras oportunidades ou passassem em processos seletivos, fizessem dinâmicas de emprego que, de alguma forma, aumentasse a renda dele. Então, a gente faz uma pesquisa inicial com a renda inicial daquele jovem, se está trabalhando, se está estudando, se é bolsista, né? Quantas pessoas dependem daquela renda, ou seja, qual é a renda familiar dele. E logo após a mentoria, a gente também tem essa pesquisa para entender se ele teve acesso à oportunidade de entrevista de emprego, ou criou um próprio negócio, fez um freela, enfim, por conta do incentivo do mentor, e se ele está empregado ou não, né? Se ele está estudando ou não, se ele teve acesso a outras oportunidades de bolsas de estudo ou não, e principalmente isso logo após a mentoria, né? Então, são os resultados fechados da mentoria. Mas depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, Isso é bom. A gente acompanha para saber se esse jovem de fato que participou da mentoria aumentou a renda por conta da mentoria. Então, é uma pergunta bem específica para ele, né? E também tem as perguntas qualitativas. Então, tem os indicadores que são de fato de inclusão produtiva, né? Mas também tem os indicadores que são qualitativos. E aí é mais difícil de mensurar, mas eles são extremamente importantes para o que a gente faz. Então, esse jovem que ele consegue ter um plano estruturado de carreira, ele tem autoconhecimento de onde ele quer chegar, do propósito dele, e se sente autoconfiante para o que ele quer construir, ele vai construir. Ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir uma bolsa de estudo, ele vai estudar fora, né? Mas o que a gente quer no final de tudo isso? Não só que ele consiga essas bolsas ou consiga progredir na vida acadêmica, através da educação ou da renda, enfim, mas que ele se torne multiplicador do que a gente faz. Porque é bem diferente você falar de um jovem, poxa, consegui a mentoria, meu mentor me conectou com uma pessoa lá na Alemanha, eu fiz uma entrevista por indicação dele, recomendação, eu consegui entrar nessa empresa, eu hoje estou na Alemanha e tchau, Brasil. Não é o multiplicador que a gente faz, tá gerando renda, não tá? Tem autoconhecimento e tem autoconfiança onde ele pode chegar com a ajuda do mentor, mas e o de devolver de volta? Que a gente fala bastante.
Essa mentalidade Que é nossa, um né? pouquinho da origem do Instituto Jauli. É totalmente a origem do Instituto. Essa é a ideia. Se a gente consegue colocar na cabecinha, né, uma mudança de mentalidade, que todo mundo pode ser agente de transformação no meio em que vive, independente de recurso ou política pública, seria totalmente diferente a nossa comunidade. Sim. Porque cada um não pensaria só em si, no seu lucro, no seu custo, na sua renda, na sua família ali, mas na comunidade. Se um vence, o outro também tem que vencer. Então, o que eu tô fazendo para que o outro vença também? Ou só eu tô pensando em vencer? Então, é a mudança de mentalidade que a gente busca. E essa tentativa de mudança, ela tá implícita na metodologia do... Totalmente, Tá totalmente. A gente fala para os mentorados, nós queremos que vocês voltem para ser mentores. Você tá aqui para vencer, para ser mentor também. E muitos voltam? Muitos voltam. Muitos. Acho que isso é o mais bonito, né? Isso é incrível. É o que nos motiva. Quando você disse que vocês têm um acompanhamento pós-mentoria, o índice é bom, assim, de retorno? Porque muitas vezes depois que acaba o projeto, eles somem, não respondem. Vocês conseguem ter um bom resultado? Deveríamos ter melhor. Sim. Né? É um desafio ainda que a gente tem. Uma oportunidade, digamos assim. Não vou falar desafio, oportunidade. De fazer esse jovem ter essa mentalidade de voltar. Né? De contribuir, não somente pensar em si. Mas isso é uma mudança de paradigma grande, né? Da sociedade. A gente tem vários projetos em várias frentes, né? Através dos nossos pilares, e a gente tenta fazer esse acompanhamento com empreendedores, e também a gente percebe que a gente tem aí grandes oportunidades de melhoria, né? Porque no final é a mentalidade do assistencialismo. Sim. Eu preciso ser ajudado, eu tenho que ser ajudado e depois que sou ajudado, ótimo. Né? E é isso que a gente quer quebrar, né? Essa mentalidade de não só receber, mas eu tenho que ser giver, não somente takers. Exatamente. Como que as empresas que ainda não conhecem o Instituto Jauli ou não participam, né, do dia a dia podem contribuir com vocês do Instituto, com os jovens? Agora é um momento assim de explicar um pouquinho para as empresas como fazer parte disso tudo tão bonito que a gente está falando. Certo. Tem várias formas das empresas fazerem parte, né? Uma delas é sendo mantenedor dos programas que a gente já tem. Então, quando a empresa fala, eu vou patrocinar as turmas Conecta do ano, eu vou patrocinar as turmas do Jauli Black Mentoring, porque está alinhado com as causas, né? Os objetivos da instituição. Ou as turmas de ensino de IA ao longo do ano, para jovens, que a gente tem agora esse programa que ensina inteligência artificial para os jovens. Então, um mantenedor, um patrocinador nos ajuda a manter a nossa fonte de existência, né? Os nossos próprios programas rodando. Esse é um ponto excelente, que é onde a gente tem os mantenedores internacionais. Também tem como contratar a consultoria Jauli. Então, eu quero fazer, ao invés de contratar lá a educação corporativa, vou contratar um programa de mentoria do Jauli. Também uma forma de ajudar. Que aí entra o recurso, a gente consegue fazer o projeto e ainda uma parte desse recurso vai para as nossas turmas Conecta, para as bolsas de estudo, para os projetos que a gente tem de longo prazo, né? E outra parte é, de fato, trazer mais pessoas para conexões. Então, não tenho recurso, não está estabelecido aqui no meu orçamento anual para aportar para o Jauli, mas eu tenho conexões para fazer indicações. Então, isso ajuda muito, né, para que mais pessoas conheçam a causa e assim a gente consiga ter mais apoiadores. E quem quiser saber mais sobre o Instituto Jauli, onde procurar? Bom, a gente tem o site institutojauli.org. Nós temos também uma página no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. Tudo Instituto Jauli. Tudo Instituto Jauli. Uhum. E o jovem também que ele quer, poxa, eu ouvi a moça lá do Jauli falando lá no podcast, eu quero fazer parte disso. Também é através dessas redes. Também. Site, redes sociais, estamos conectados. Somos altamente conectados. 10 anos. Passou rápido? Passou bem rápido, mas foi doloroso.
mas valeu a pena. O que você espera dos próximos 10 anos? Bom, agora a gente está lançando um aplicativo, como eu comentei, né? E esse aplicativo, ele tem a ideia de escalar. Então, um aplicativo gamificado, com foco em jovens mais novinhos, ensino médio, ali ingressando no vestibular, para que eles consigam, de fato, saber a orientação de carreira, né? Onde mirar a jornada deles. E a partir daí a gente consegue, a nossa ideia é chegar em várias escolas públicas com esse aplicativo para que os jovens tenham esse direcionamento, tenham acesso a bolsas de estudos que vão estar na gamificação como recompensa e continuem progredindo, né? Então a gente consegue com o aplicativo fazer uma escala. Sim. E aí no final da cereja do bolo vai ser o resgate da mentoria para os mais engajados lá do ensino médio. Então a gente já está lançando um piloto no México. Então a ideia é ter também esse aplicativo em espanhol para a gente conseguir aplicar na América Latina. Então, próximos 10 anos é expansão internacional, escala, ter esse programa de bolsas de estudo bem estabilizado, né, e de fato meritocrático para os jovens que forem mais dedicados na plataforma. E aí a gente também tem outros projetos, como dentro da plataforma a gente ter só para PCD, para ter toda essa acessibilidade para as pessoas que têm deficiência e ter essa mentoria exclusiva, né? E a gente quer ter um programa de trainee, então a gente tem muitos sonhos pela frente. Tem muita coisa. Tem muita coisa para os próximos 10 anos. Que com muito êxito vai dar certo com certeza, porque a gente percebe a seriedade do trabalho de vocês, a gente percebe não é só trabalho, a gente percebe que aí dentro tem paixão também por tudo isso. Então, isso a gente conta muito, assim, quando a gente tem as nossas parcerias, a gente percebe que as pessoas que estão do outro lado, elas se identificam com aquilo que fazem. Isso é muito importante. E a gente, do Instituto Sim, a gente quer parabenizar vocês pelos 10 anos, agradecer mais uma vez pela placa de ser parceiro, né? A gente fica muito feliz de ser parceiro e de poder contribuir um pouco com a sociedade e com esse futuro aí que esses jovens, né, principalmente os jovens, né, que eles possam aí prosperar muito. E por outro lado também a gente vê que o voluntário que participa das ações do Instituto Sim, eles se sentem cada vez mais motivados a participar. Então é um círculo virtuoso, né, que a gente, com vários parceiros do Pilar Voluntariado, inclusive vocês do Jauli, fazem parte desse nosso ecossistema. Muito bom. E muito bom te receber também. Obrigada pela parceria. A gente não faz nada sozinhos, né? Então eu repito isso diversas vezes, porque sem uma rede de mentores, de pessoas que realmente querem doar conhecimento, que é o que a gente tem de mais importante, né? Ninguém tira da gente. Sem parceiros, mantenedores, a gente não consegue colocar nada, precisa de recurso, precisa de ter estrutura para fazer acontecer, né? Então a gente agradece bastante a parceria e o convite. E que dure por muito tempo. Shirley, muito obrigado por participar aqui do Aí Sim. Espero que tenha sido bom resgatar um pouquinho a história desses mais de 10 anos aí, e a gente torce muito para que os próximos 10 sejam tão exitosos quanto foram esses primeiros, com dores, lógico, né? Não foi fácil, mas com muita ambição e objetividade de promover uma melhor da sociedade. Vocês fizeram isso aí. Parabéns. Obrigada. Estamos juntos. Estamos juntos e em breve a gente volta com mais um episódio de Aí Sim, com conversas que inspiram e transformam.